Sejam bem-vindos a essa segunda aula da segunda edição do projeto de ensino suplementar Educação Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. E o tema da aula de hoje é o que é o neoliberalismo. E para começar o nosso bate-papo de hoje, nós gostaríamos de saber do professor Ícaro qual é a diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Para falar de neoliberalismo, se faz necessário a gente dar um pulo bem longo e voltarmos para o século XVII na Europa para falarmos do seu, vamos dizer, da teoria política econômica que lhe dá origem, né, que é o liberalismo. Né? Então, assim, a gente está falando no século XVII de uma Europa que é dominada por estados absolutistas, né? Então, por estados absolutistas, entenda reinos e reis, respectivamente. Né? E nesse momento a gente já tem uma classe, a burguesia já se constitui como uma classe social expressiva, uma classe que, apesar de não ter o poder político, mas já tendo algum poder econômico, né? Já tem uma grande penetração social. E esse é o embrião, talvez, de toda essa questão, posso assim dizer. Né? O Gramsci ele vai falar para a gente uma coisa interessante. Ele diz, olha, as classes sociais elas existem em si mesmas. Né? A realidade concreta que produz as classes sociais, mas existe um movimento, uma girada de chave, que é quando essas classes que existem, quase que como grama que nasce no capim, no chão, quando essas classes elas começam a se entender enquanto classe e começam a advogar, né, os seus interesses enquanto classe. Isso, Gramsci vai falar que é a passagem de uma classe em si para uma classe para si, certo? E esse é um movimento muito importante que a burguesia vivencia para fazer com que todo esse nosso tema desabroche. Veja, os burgueses, como vocês sabem, eram comerciantes e tudo mais, né? É, e os burgueses, eles, apesar disso tudo, tinham que pagar impostos aos reis, né? Tudo mais. Isso era uma coisa muito desagradável para esses sujeitos. Então, os liberais, que vão, na verdade, que são a expressão dos intelectuais que oriundos dessa classe, começam a fazer uma série de questionamentos ao Estado absolutista no qual eles estavam submetidos, né? E aí é importante destacar o seguinte: o Estado absolutista ele se constitui, antes de mais nada, por um rei que se entende como representante de Deus na Terra. O rei ele funciona, o poder do rei ele está atribuído por uma entidade divina, não é? E daí todo o conchavo com a igreja da época, né, para ratificar ideologicamente esse poder. Então, os liberais entram em franca oposição a isso, né, disputando e tentando estabelecer nessa nova hegemonia que eles buscavam um poder antropocêntrico, né, um poder que tenha respaldo, na verdade, nos homens, né, no seu interesse coletivo. Tá bom. O que é que os liberais defendiam, né? Os liberais defendiam, acima de mais nada, que os cidadãos fossem compreendidos como livres. Tá? E por que é importante se pensar livre? Primeiramente, porque enquanto no regime absolutista o rei ele se colocava uma casta acima dos homens, né, o representante de Deus, então ele não era igual aos homens, a ideia de liberdade pressupõe que nós sejamos iguais. Então é como se, em essência, eu e você sejamos iguais. Coisa que no pensamento do absolutista isso era já um absurdo. E essa igualdade, né, nos dava, por reboque, né, do seu desdobramento, alguns direitos. Né? E um desses direitos era o direito de propriedade. Né? Lembra que os liberais não gostavam de pagar imposto, e os burgueses não gostavam de pagar imposto? Pois é. Veja, aquilo que eu produzo, aquilo que eu detenho é meu, e eu não sou obrigado a dar a ninguém por imposição. Né? Daí vem o imposto, que é a imposição. Né? Então, de cara, os liberais defendiam essa liberdade e defendiam, no caso, a propriedade privada. Né? Então, aquilo que eu produzo é meu. É, e por assim pensar, os liberais acreditavam que todos nós éramos proprietários. Né? Aí vai ter alguém que vai dizer, poxa, mas como assim? Eu não tenho carro, eu não tenho uma enxada, eu não tenho cavalos, eu não tenho uma loja, eu não tenho nada. Os liberais dirão, não, você tem a si próprio. Tá? E você, usando bem esse recurso que é a si próprio, né? Esse você SA, você pode fazer e construir o que você quiser. Tá? É, então, isso era um mecanismo também que os liberais usavam para, ideologicamente, né, beneficiar, ou melhor, ratificar aqueles que tiveram êxito e tudo mais, e condenar aqueles que não tiveram êxito. O fracasso e êxito era uma questão de comportamento. Né? Então, quem escolhe um tipo de caminho vai chegar ao final a um resultado desse ou desse, a partir da sua conduta. Se você quer se entregar a vícios, se você quer viver uma vida leviana, você vai fracassar. Se você poupa, se você se esforça, você trabalha, você vai ser um vitorioso. Então, era um mecanismo de justiça, vamos dizer assim, né, que participava, né, a ideia dos liberais.
Então, livre mercado, né, que outro elemento de suma importância. Veja, se eu sou livre e o outro sujeito é livre, as nossas trocas elas têm que ser livres. Então, eu sou desimpedido, eu posso vender meu produto e ele compra se quiser. E essa relação livre entre o sujeito, esse livre mercado, vai ser o novo motor de regulação da sociedade. Essa sociedade vai ser regulada por esse processo em que eu tenho algo e o outro tem algo, então eu quero aquilo, ele quer o que eu tenho e a gente faz essa troca. Então, esse processo, né, livre, desimpedido de barreiras, de alfândega, de taxa, de tudo mais, era o grande desejo ah, que caracterizava, né, o pensamento dos liberais. Bom, e é dessa relação com o livre mercado, né, que vai surgir uma outra ideia, tanto até metafísica, né, trazida pelo Adam Smith, que era a ideia da mão livre do mercado, que seria justamente a ideia que permitiria, né, essa regência das relações nessa sociedade liberal. E um outro elemento dessa sociedade almejada pelos liberais seria uma sociedade baseada em contratos. Né? Então, homens livres, proprietários, né, desimpedidos, vão e estabelecem os contratos entre si. Tá bom? Esse projeto liberal ele vai ganhando força. Ele ganha força na Europa e a gente vai ver na virada do século XVII para o XVIII uma série, já no final do século XVII já também, uma série de revoltas que vão culminar com revoluções em vários países, uma das mais famosas, que a gente estuda muito na escola, a Revolução Francesa, né, no qual o primeiro Estado, né, que representava o rei, o segundo Estado, que representava a classe do clero, são tomados, né, a partir de uma constituição, né, produzida pelo terceiro Estado, que seria a população, né, geral ali, os burgueses, os trabalhadores, os plebeus, todo mundo ali, né? Esse, essa virada ela foi de suma importância para os liberais, porque eles conseguiram, de fato, aniquilar o Estado absolutista, mas tinha um problema. Esse processo, concretamente, gerou um outro Estado, um Estado moderno, aquele que nem o Adam Smith, nem o David Ricardo imaginavam e desejavam. Né? Eles queriam, de fato, que não existisse o Estado. Né? Então, o que acontece? Né? Quando vai se ver, na realidade, a noção de Estado ela parece ser uma coisa que era necessária. Tá? Apesar de indesejado, essa é a grande contradição da coisa, como o próprio Dardot e Laval vão mostrar para a gente também. Né? Porque imagine você, por exemplo, um proprietário de uma terra tem uma fonte de água dentro. Essa água é dele. Né? Tudo bem, essa água é dele. Então ele poderia, por ser dele, ele poderia aterrar aquela fonte, ele poderia envenenar aquela fonte, ele poderia canalizar para vender aquela água e quem não tem dinheiro que morra. Enfim, é, começa a haver um problema entre essa questão da propriedade privada, os interesses do liberalismo com a grande massa da sociedade. E aí, esse Estado, para dar conta disso, ele vai cada vez mais ganhando corpo, né, e tomando força. Na mesma medida que vai causando problema para os liberais, porque para os liberais, de fato, é meu e acabou. Não tem os liberais ortodoxos, é isso mesmo, acabou. E aí a gente vira o século XVIII, essa tensão ela permanece. A gente vai ter no leste europeu e na União e na, na na União Soviética a experiência, né, com o socialismo, que para falar exclusivamente nesse aspecto, já tinha muita clareza de para que serviria o Estado, como o Estado iria funcionar, enquanto os liberais estavam se debatendo para resolver isso. Né? Mas após a Segunda Guerra acontece um problema. A Europa ela se encontra devastada por completo, né? E uma ideia, né, de uma superação daquele liberalismo ortodoxo começa a ganhar força e que na verdade é o que vai basear toda a reconstrução da Europa, que é a ideia de Estado de bem-estar social, que seria uma perspectiva no qual o Estado ele garante para a população aqueles direitos, aqueles elementos mínimos para a sobrevivência, então saúde, moradia, alimentação, tudo isso passa a ser garantido pelo Estado a partir de impostos, tá certo? Custeado por impostos, mas permitindo dessa forma com que a, a iniciativa privada tivesse total liberdade para comercializar e fazer seus projetos. Então, a gente tem de um lado um atendimento à perspectiva oriunda do liberalismo, né, e tem do outro um atendimento a demandas que são oriundas do socialismo, né, que é a dimensão dos direitos, das garantias fundamentais. Mas esse processo ele vai também gerar crises e ele não é um processo tranquilo. Né? O próprio Dardot e Laval também vão demonstrar que desde a sua origem o liberalismo, né, e o neo também eles têm suas contradições internas que são difíceis e problemáticas para ele. Então, vai haver uma corrente, nessa corrente do novo liberalismo, que é essa keynesiana, né, que pautou a reconstrução da Europa, mas vai haver também uma perspectiva, né, baseada ali principalmente na escola da Áustria, a escola austríaca, na escola de Chicago, né, ali com pensadores como Hayek e o Mises, né, que vai pensar no neoliberalismo, né, que é o tema do nosso papo aqui, que eu não vou entrar nele para não. E agora, para aprofundar um pouco mais esse assunto, nós gostaríamos de saber um pouco do professor Rafael
Quais seriam esses fundamentos do neoliberalismo a partir da obra Capitalismo e Liberdade, do autor Milton Friedman? Saudações, pessoal. Então, dando continuidade um pouco à temática que a gente já vem discutindo, seria importante destacar uma diversidade também dentro do próprio pensamento liberal e dentro do pensamento neoliberal, né? E isso aí vai ocasionar uma possibilidade de conhecer diversas escolas do pensamento neoliberal, como a escola austríaca, né? A escola de Chicago, né? A escola da Virgínia, entre outras. Então, nesse sentido, a gente vai focar na escola de Chicago, principalmente no trabalho de Milton Friedman, né, considerado um dos economistas mais importantes, né, do século XX, especificamente na sua obra Capitalismo e Liberdade. Essa obra ela foi lançada no ano de 1962, né, não teve muito sucesso, né, ao ser lançada. Estava aí num momento onde a necessidade de uma intervenção estatal, né, um controle forte no pós-segunda guerra, né? E aí essa proposta, né, esse pensamento de reorganização, de menor intervenção do Estado, ele vai ser muito mais bem recebido depois da crise da década de 70. Né? E a partir daí vários governos em diferentes lugares vão adotar essa diretriz, né, essa perspectiva de reorganização do Estado, né, e no nosso caso especificamente das políticas educacionais, para digamos, a nova, né, estruturação pós-crise de 1970. Então, nesse sentido, os neoliberais, de um modo geral, né, eles vão defender como os liberais, né, esse conceito de liberdade, né, esse conceito de liberdade no sentido lato, né, de preservar essa liberdade, né, e nesse sentido de tirar desse Estado, desse governo, né, a possibilidade de intervir na esfera supostamente privada, na esfera individual, né. Então, nesse sentido, o governo pode ser até entendido como um mal necessário, né? Mal necessário no sentido de que ele precisa existir, mas ele deve estar focado no que é fundamental, né? Digamos, no que seriam as funções, digamos, estratégicas, né? Essenciais. E aí, nesse sentido, a gente poderia destacar a proteção, né, da liberdade contra os inimigos externos e internos, controle de fronteiras, né, as forças armadas, né, o controle da imigração, por exemplo, né. Então, a preservação da lei, né, da ordem, no sentido de que a gente precisa preservar essa propriedade privada, né, reforçar os contratos, promover os mercados competitivos, né, e programas coletivos de participação voluntária, digamos, né? Então, nesse sentido, entra a discussão entre o conceito de liberdade econômica e liberdade política, né? Que aparece aí como inseparáveis, né? Nesse sentido. Então, uma organização econômica que desempenha um papel duplo, né, na formação de uma sociedade livre, né? É parte da liberdade no sentido mais amplo e, portanto, tem um fim em si próprio, né, e é um instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política, né, por seu efeito na concentração ou dispersão do poder. Isso aí vai contribuir para um capitalismo competitivo, né? O Milton Friedman, na sua obra, né, O Capitalismo e Liberdade, no capítulo 6 especificamente, ele vai tratar da questão da educação, né? Primeiro ele faz tenta fazer uma diferenciação entre instrução e educação, né? E diz que a intervenção no campo da educação ela pode ser justificada por dois aspectos, né? Por efeitos laterais e por interesses paternalistas. Os efeitos laterais nesse sentido, né? Os efeitos paternalistas de proteção, né? Nesse sentido do Estado em relação aos indivíduos, e os efeitos laterais se justificariam pela necessidade de que existe uma instrução mínima, né, no sentido de que, segundo ele, para uma sociedade democrática é necessário uma base, né, de alguns conceitos e aspectos também da instrução, de formação, né, mínimos
para que essa sociedade possa funcionar democraticamente, né? Então, nesse sentido, os efeitos laterais, ele usa a metáfora de que a educação das outras crianças, né, faz uma sociedade melhor, onde ele, né, e os seus próprios filhos, digamos, né, o núcleo familiar se beneficia com a formação dos outros, né, dos vizinhos e da comunidade como um todo. Então, isso seriam os efeitos laterais que justificariam uma intervenção estatal nessa formação mínima, né, em níveis básicos de formação, né? Seria, nesse sentido também, por interesse paternalista, né, uma educação geral justificada por interesse lateral, né, pois o ganho da educação não é desfrutado só por uma criança, senão pela sociedade, né? Um grau mínimo de alfabetização e conhecimento garantia ampla aceitação de um conjunto de valores básicos para que essa sociedade democrática funcione, né? Nesse sentido, a educação geral dos cidadãos, né, para Friedman, ele dá o exemplo, né, se o custo da educação, né, for compatível com a situação familiar, são os pais que devem arcar, né, com essa educação. Mas em casos extremos, podem ser resolvidos por meio de subsídios especiais à família. Então, o Estado aí vai exercer essa correção, né, onde não seja possível que a família possa arcar com esse financiamento, o Estado vai oferecer o recurso, né, que vai dar a possibilidade de que essa mesma família possa chegar a essa formação na iniciativa privada, por exemplo, né? E aí, quais são as consequências positivas disso, no caso, da educação básica, por exemplo, né? Seria a eliminação de uma maquinária governamental, né? E aí diminui a probabilidade de que o governo tenha que administrar essas escolas, né? Igualaria o custo social e privado, né, de ter filhos e promover uma melhor distribuição das famílias, né, em seus tamanhos e nos lugares, uma vez que você pode migrar para outros lugares, né? Nesse sentido, ele também promove, né, um processo de descentralização importante, né? Nesse sentido, a administração das instituições pelo governo, né? Então, nesse sentido, né, o papel do governo na educação, né, seria muito mais o de fazer o controle, né, dessas instâncias descentralizadas, né, do que de fato promover. Então seria um processo de correção, digamos, né, seria de injetar a verba onde os pais ou as comunidades não podem arcar com esse mínimo, né, de instrução e educação, e de descentralizar para os estados e municípios, né, dando um exemplo, e deixar a função do governo central, digamos, da instância federal, no exemplo brasileiro, de fazer esse controle, né, do funcionamento, vamos dizer assim, né, dos aspectos educacionais. Esse básico, né, formativo seria necessário para a educação básica, por exemplo, e como é que seria entendida a instrução em nível superior, né? Então, nesse sentido, ela já não se justifica pelos efeitos laterais, tendo em vista que o benefício de uma formação, né, supostamente, né, na visão do Friedman, vai voltar para você em capital humano, em salário, em renda, né? Então, aí vai entrar no que seria a formação vocacional, digamos, da sua realização profissional, né? Nesse sentido de adentrar nesse mercado competitivo que o Estado deve fomentar e garantir. Então, no caso da instituição em nível superior, ela vai beneficiar o indivíduo, não vai beneficiar lateralmente, né, nessa visão, a sociedade. Então, ela não se justifica, a instrução em nível superior, né? As universidades, né, estaduais e federais, nesse sentido, quando cobram, né, em cursos de formação, taxas bem mais baratas que as instituições privadas. Então, não existe essa competitividade, né? E aí, nesse sentido, qualquer subvenção nesse nível de ensino, né, deveria ser passada ao indivíduo para ser usada como ele quiser, né? A proposta liberal e o neoliberalismo, nesse sentido, defende que você volta com os pés ao ir a buscar um determinado serviço ou outro. Então, se você não está contente com a universidade, né, não interessa se é a universidade do seu estado, né, ou da sua região, você pode usar esse investimento que o Estado lhe dá e adquirir essa formação em outra instituição privada, né? Então, nesse sentido, as universidades públicas também deveriam cobrar mensalidades, né, da mesma forma que as instituições privadas, né? E no caso desse financiamento, né, os fundos deveriam vir dos estados e não do governo federal, né? Ao governo federal competiria fiscalizar melhor as subvenções fornecidas,
o que vai aí na direção dessa formação, né, dessa preparação profissional ou vocacional, como eles chamam. É uma forma de investimento como outro qualquer, né, capital humano, e sua função é aumentar a produtividade econômica do ser humano. Né? O retorno, nesse sentido, extra, deve oferecer a compensação, né, para os custos adquiridos. Então, se até agora o governo tem financiado esse treinamento, né, com recursos cobrados pelos impostos comuns, né, isso aí supostamente está sendo feito de maneira indevida. Né? Os indivíduos devem ser responsabilizados pelos custos dos seus investimentos e receber a recompensa por eles. Né? Então, nesse sentido, pensando nesse bem-estar social, né, a educação, né, no caso a universidade, ela não deveria ser estatal, né, porque ela poderia estar relacionada, por exemplo, à propaganda política e ideológica, né, como muitos acusam as instituições universitárias brasileiras nesse momento. Então, uma instituição supostamente livre, né, uma instituição privada, né, ela deveria ser mais eficaz no sentido de formar, tendo em vista que, claramente, por ser privada, ela está isenta de qualquer papel ideológico, né, supostamente. Então, essa visão, né, nesse breve momento de discussão que a gente tem, né, compreendendo o deslocamento, né, no tempo dessas ideias liberais, né, esses novos enfoques neoliberais que são diversos, né, e especificamente voltado à questão da formação, essa linha, né, nos oferece uma visão para pensar a nossa, num momento tão complexo, né, em que vivemos, nos oferece a possibilidade de repensar, né, e de compreender o papel, né, importante das instituições de formação, né, de reafirmar a necessidade de que o Estado, né, atue, né, e possa garantir, né, o acesso à grande maioria, né, à totalidade da formação necessária, né, para a população. E isso nos leva a pensar, por outro lado, né, o que o neoliberalismo, né, como conjunto de diretrizes, né, muito mais ideológicas do que teóricas, né, trouxe para o nosso contexto, né, o contexto brasileiro, pensando num contexto latino-americano, né, desde a influência de Friedman e da Escola de Chicago no Chile de Pinochet, por exemplo, né, até a nossa realidade hoje no Brasil. Então, quando a gente pensa as reformas neoliberais dos anos 90, a gente vai se dar conta, né, de que o controle, né, do déficit público, da inflação, né, a redução da poupança privada, o desestímulo ao trabalho e à concorrência, o desestímulo aos estudos, né, as consequências dessa implementação neoliberal no nosso contexto não são tão positivas quanto teoricamente, né, os seus autores defendem. Então, a proposta neoliberal ela significa o corte, né, no gasto social público, né, e a desativação de programas sociais, por exemplo, em muitos casos. A ação do Estado no campo social deve ater-se a programas assistencialistas de auxílio à pobreza, né. O imposto de renda negativo, né, o programa de renda mínima constitui um mecanismo por excelência para atender aos indivíduos pobres, né, sem desestimular o trabalho, nesse sentido, né, seguindo esse argumento. Mas a gente busca os resultados, né? Então, quais foram os resultados da implementação, né, desse receituário, né, dessas diretrizes no contexto latino-americano, né, no caso do Chile de Pinochet já primeiro, né, mas depois na Argentina, né, e no Brasil dos anos 90, que a gente observa uma hegemonia, né, desse pensamento, né, como modelo ideológico, né, uma eficiente, né, luta contra a inflação, né, que de fato foi conseguida nesse momento, uma derrota, né, do movimento sindical, um enfraquecimento gradativo do movimento sindical, né, mas aí a gente também observa um aumento do desemprego, né, a gente vê que as taxas, né, de crescimento e a restauração das taxas de lucro e crescimento estável não foram conseguidas com a eficácia e eficiência que eles divulgavam, né.
A desregulamentação financeira, né, criou uma situação propícia para especulação mais financeira do que produtiva, né, e o peso do Estado não diminuiu como esperado, né, levando a crises posteriores. Né. Então, a gente, nesse sentido, apesar de que a obra do Friedman siga, né, importante aí, e muito defendida por diversos autores, né, hoje a gente precisa pesar bem, né, as desigualdades, né, oriundas dessas iniciativas. Então, a gente pode focar especificamente no contexto brasileiro, né, e perceber de que forma isso afeta a nossa realidade hoje. E gostaríamos de saber agora da professora Alda Castro, como que o neoliberalismo chegou no Brasil? E quais são as repercussões desse neoliberalismo nas políticas sociais? Olá a todos, né, que estão nos assistindo nessa videoaula. Como já foi falado pelos colegas que me antecederam, né, pode-se entender que o neoliberalismo, né, é um fenômeno fruto de diferentes correntes filosóficas, tanto econômica e política, e é difícil realmente precisar o seu início. No entanto, alguns estudos de autores como David Harvey, o Perry Anderson, eles vão dizer que a década de 70, né, a gente pode considerar como um marco nessas políticas, porque as sociedades passaram, né, por mudanças substanciais em padrões de acelerado nos padrões de produção, de acumulação, nas relações, né, de acumulação em todo o mundo capitalista, que exigiu uma reformulação do estado de bem-estar que vinha sendo implementado até então. Então, o neoliberalismo, no Brasil, ele vai chegar, né, e vai assumir uma concretude a partir do Consenso de Washington, que foi realizado nos Estados Unidos, em Washington, ocorrido em 1989. Esse termo de Consenso de Washington, ele se refere, assim, a um conjunto de medidas, né, que foram formuladas pelo Banco Mundial e pelo FMI para divulgar ao redor do mundo as ideias, né, e esse receituário neoliberal. Então, entre as alternativas sugeridas, né, para implementar esse modelo, estariam que ações? A abertura comercial, a privatização dos bens e serviços, né, pelo Estado, a desregulamentação financeira, né, redução das despesas do déficit público, entre outras, supressão dos direitos sociais. Então, todos esses requisitos, eles levaram que os estados, né, tivessem que reorganizar seus estados em busca de atender a esses requisitos, né. Essa lógica neoliberal, né, ela reatualiza o quê? A ideia de estado mínimo, né, onde o mercado se constitui, né, no dizer do Frigoto, né, o deus regulador dessas relações sociais. Então, o que é que ele sustenta? Sustenta que a intervenção do Estado na economia e nos mercados, ela deve ser a mínima possível, pois isso pode comprometer o andamento do mercado, né? Então, na verdade, no Brasil, né, ela vai chegar, né, principalmente no governo de Fernando Collor de Mello, que propõe mudança, né, nas leis trabalhistas, abertura do mercado nacional, privatização de estatais. Todas essas medidas, elas começaram a ser conhecidas como Plano Collor. No entanto, né, como o presidente Collor sofreu o impeachment no ano de 1991, né, então ele não conseguiu concluir nem levar a cabo esse mandato, né, dessas ideias. E aí, quando é que nós vamos realmente ter a consolidação dessas ideias neoliberais? Nós só vamos ter essa consolidação, né, nos 2 governos de Fernando Henrique Cardoso. O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 98, foi fundamental para reformar o Estado, né, e implementar essas ideias. Então, uma das primeiras medidas a ser tomada, que foi tomada pelo governo, né, foi exatamente a criação do Ministério da Administração da Reforma do Estado, né. Essa tinha como objetivo elaborar um plano diretor para que o país pudesse se adequar a essas novas diretrizes, né.
o plano diretor, ele propunha, né, a divisão de todas as atividades que foram divididas, que eram executadas pelo Estado, em 4 setores, né, que seria o primeiro setor do núcleo estratégico. Nesse setor, né, exatamente, seria as atividades que dizem respeito à esfera do executivo, do judiciário, legislativo e judiciário. Né? O segundo setor seria dominado de atividades exclusivas, né? São atividades que somente o Estado pode fazer, né? E aí nesse setor estariam, né, fazer cumprir as políticas públicas, né, poder de fiscalização, criação de agências de regulação, financiamento, seguridade social, cobrança de impostos, regulamentação policial, entre outras medidas. Todas essas medidas seriam, né, desse núcleo. No terceiro setor estariam as denominadas serviços exclusivos do Estado, que seriam atividades que podem ser feitas pelo Estado, né, mas também pode ser feito por outras instituições, sejam de nível privado ou entidades não governamentais. Nesse setor estariam os serviços de educação, da saúde, centros de pesquisa, as universidades, museus, hospitais e a cultura. O quarto, né, setor seria realmente o do aparelho, o conhecido como de produção e serviços para o mercado. Então, estaria aí, esse setor, teria como característica a privatização de empresas estatais, né, que já executavam serviço, e que esses serviços poderiam ser executados pelo mercado. Então, dessa forma, passou a ser dividido nesses 4 setores, né. O Estado passou, então, a ter muito mais uma função de regulação do que exatamente uma função de execução. Então, todas as atividades que poderam ser retiradas do Estado, elas foram passadas para outro setor, para o setor privado, né, privado e mercantil, como as ONG, como já disse antes. E foram criadas várias agências reguladoras a fim de realmente acompanhar todas essas mudanças que ocorriam no país, né. Privatização, né, foi um dos fatores muito fortes, né, que foram executados, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, vendas de bancos, né, estaduais, privatização de empresas como a Embraer, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras. Né. Nesse sentido, né, as principais diretrizes que foram assumidas nas políticas sociais, né, elas tinham como diretrizes 3 eixos básicos. Né? Primeiro, a descentralização, né, concebida como modo de aumentar a eficácia e a eficiência dos gastos, né, já porque ela aproximava o problema, o problema e a gestão. Né? A segunda, a privatização, que realmente era o pilar do projeto neoliberal, que tinha o propósito de diminuir o Estado e transferir o financiamento dos serviços sociais, como saúde e educação, para a iniciativa privada. Né? E a focalização, que significava, né, redirecionamento dos gastos para programas sociais nos grupos mais carentes, ou seja, seriam programas para público-alvos específicos. Né? E aí, por fim, né, nesse período, registra-se que essas políticas foram implementadas, né, e a partir de 95 até hoje, a gente percebe que há um aprofundamento dessas políticas. Né. No governo do Partido dos Trabalhadores, né, nos 2 governos do presidente Lula, né, o que é que a gente pode perceber? É que, apesar dele manter, né, principalmente o primeiro governo, as características de um governo neoliberal, né, não ter havido uma ruptura com o modelo, né, já no segundo modelo, a gente pode notar que houve, né, uma ampliação dos serviços sociais. Então, utilizando para isso um modelo que autores como Wanda Singer vai chamar de modelo neodesenvolvimentista, onde, né, ou seja, não é só o mercado, mas também não é só o Estado. Teria aqui uma política que priorizasse esse espaço do serviço social, né, dividido entre essas 2 esferas de poder. Né? No final do governo da presidente
Dilma, essa situação ela foi, né, extremamente complexificada por conta de vários fatores, já era uma política de ajustes estruturais que já vinha sendo sofrendo corte em vários programas, né, mas se aprofundou exatamente com o impeachment da presidente. Por quê? Com o afastamento da presidente Dilma do poder, né, e assumindo no seu lugar o Michel Temer, nós vamos ter políticas extremamente antidemocráticas, né, e agravando toda a situação da pobreza do país. Uma das medidas mais importantes desse governo, e que tem um impacto muito grande nas políticas sociais, né, é a emenda constitucional 95. Né? Essa emenda define um teto para gastos públicos por um período de 20 anos. Né? E assim, esse é um claro exemplo, né, de como a política neoliberal ela realmente ganhou espaço nos últimos anos no país. Né? Porque essa emenda, ela, de certa forma, ela sacramenta o estrangulamento das políticas sociais, abrindo, né, um potencial regressivo na garantia dos direitos sem precedentes na história do país. E, por fim, evidencia-se que as políticas neoliberais implementadas, elas têm aumentado a pobreza, a miséria e o desemprego no país. E considerando, né, o país como o Brasil como um país de extrema desigualdade social e econômica, não se pode prescindir da ação do Estado. Portanto, no horizonte, deve estar sempre a luta por políticas sociais mais justas e inclusivas para toda a população. Muito obrigada. Interromper.